Pessoal, a gente tem uma palestra rápida, mas vou tentar fazer com que o tempo de vocês seja muito útil. Que vocês saiam dessa meia hora com alguma coisa nova, uma coisa que a gente trouxe, que possa mexer um pouquinho com vocês em relação aos projetos, enfim. Então, o meu esforço aqui vou tentar ser objetivo, mas, ao mesmo tempo, tentar trazer uma mensagem e uma sugestão de melhoria, que não é um acordo com a Superintendência de Informática, eu estou trazendo por conta minha, e sem eles saberem, né? Mas, assim, fica como sugestão para conversar um pouco sobre essas questões que eu vou relatar aqui, tá? Da minha experiência, do que a gente tem feito. A gente está com a residência em gestão da TI, que está em curso, deve ter até alguns alunos aqui que vão fazer aula presencial amanhã, que tem aula, não sei se tem alguém de Goiás, aqui da Federal de Goiás, eu vi que eles estão inscritos. Enfim, a gente tem um curso que a gente está gerenciando lá com a Superintendência, que é formar gestores de TI no formato de residência. Isso está em andamento, a gente está no 4º módulo, tá? Então, essa é a minha relação com a Superintendência. E eu coordeno o PPGA, que é a parte o PPGA é a administração de empresas lá na UFRN, tá? Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, falar um pouco da evolução do gerenciamento. Vamos falar sobre falhas no gerenciamento. A gente vai fazer um trabalho que diz onde é que tem essas falhas, um trabalho que depois, se vocês tiverem interesse, podem me pedir que eu mando para vocês. A gente vai falar um pouco sobre comunicação e partes interessadas e mostrar que a evolução do gerenciamento é exatamente nessas áreas que são subjetivas e qualitativas e não nas questões técnicas, que está resolvido. Depois a gente vai mostrar a ideia do projeto Model Canvas, que a gente está abraçando aí, que é de um professor da FGV e a gente é parceiro dele, a gente está tentando ajudá-lo a propagar o conceito, que eu achei que foi uma grande sacada dele. Vou trazer a ideia rapidamente. E vou mostrar que a gente já tem até um app que você pode trabalhar com esse cara, com equipes em geografias diferentes, que é fantástico. E eu vou mostrar aqui rapidamente como é que isso funciona, espero que vocês gostem, tá? Eu não vou fazer o case real aqui, simular com pessoas aqui, porque aí o tempo é curto, a gente se complicaria, eu preferi trazer as telas, tá? Mas depois quem quiser ver, vai no meu smartphone que eu mostro como é que está isso, tá? Então a ideia do caso UFRN é trazer uma ideia e dizer assim, olha, vocês podem usar isso, por que vocês não estão usando? Olha aí. Vocês podem melhorar essa questão da parceria, enfim, tá? Depois vocês me contem se eu convenci ou não, tá? Gerência de projetos vem evoluindo muito rapidamente. A gente começa a gerência de projetos lá atrás, 1960, 50, 45, Segunda Guerra, já se falava de gerência de projetos. O foco era muito em tempo, qualidade, escopo, custos, quer dizer, questões muito técnicas. Depois a gente teve uma época que a gente chamou de renascimento, porque até então, ali no final de 80, no início de 80, a gerência de projetos entrou meio que indiscreto, ninguém acreditava muito, os projetos fugiam muito do orçamento, do prazo, enfim. E isso passou um tempinho meio ruim. Aí depois renasceu em 93, e em 94 aparece o gerenciamento moderno, que começa a considerar as questões de comunicação, pessoas, enfim, no gerenciamento. O que até então era irrelevante. Só se queria saber de PERT, CPM, custo, tempo, etc. E viram que isso não resolve. Você tem que cuidar das pessoas, comunicar, enfim. Então a gente passou a trabalhar principalmente com pessoas, e a gerência de compras, que é muito relevante em governo, enfim. Em 2004 aparece, então, as questões de riscos e integração, de integrar a comunicação, integrar a mudança, como se fosse realmente um aspecto novo que precisaria ser tratado. Então, cresce as áreas de conhecimento, e aí de 2004, 2008, 2013, que se confunde com o Guia PMBOK, as edições novas, a gente tem um foco muito forte em comunicação e partes interessadas. Quer dizer, a evolução do PMBOK de 2008 para 2013, 5 anos, apareceu só uma área de conhecimento que é partes interessadas. Você precisa se comunicar com os stakeholders. Você precisa falar com esses caras, você precisa se comunicar, senão esse negócio não funciona. Essa é a evolução do PMBOK, os aspectos subjetivos de projeto. E agora, em 2014, a gente está começando a dizer, olha, tem algumas técnicas, a gente tem rede, a gente tem Twitter, a gente tem WhatsApp, a gente tem rede funcionando, tem Android, tem iOS. Podemos usar as redes para nos ajudar em relação ao gerenciamento da comunicação. Esse é o ponto-chave do que a gente está falando aqui, tá? Então, essa é uma evolução. Tem um trabalho que a gente está usando aqui, que detectou, isso foi na engenharia civil, mas vale para as outras áreas de alguma forma. Os grandes problemas de projeto estão ligados à negociação, à liderança e à comunicação. São aspectos subjetivos. Tempo, qualidade, usar PERT, usar redes, softwares multitarefa, enfim, isso está resolvido. Mas comunicar, gerenciar a comunicação, cuidar das partes interessadas, liderar projetos é uma grande questão. Esse é o ponto que a gente está falando aqui, tá? Então, esse é um trabalho que eu posso passar para quem estiver interessado. E aí a gente começa a dizer o seguinte, olha, precisamos melhorar a comunicação, a gente está na era das redes, o WhatsApp toma um tempo danado das pessoas, né? A gente está aí... Eu outro dia dei carona a uma funcionária de um amigo, fui almoçar com ele no domingo, ele tem uma casa na Lagoa aqui, e aí dei carona a funcionária dele. A gente não conseguiu fazer nada no carro até chegar em Natal, porque ela usava uma série de sistemas, e com som, né?
Então era um negócio absurdo. De lá até cá, eram redes e redes entrando e sinais diferentes. Eu fiquei impressionado. E era uma pessoa de apoio lá. Então a mudança é muito grande. Quem é da área de muitos anos vê isso e fica assustado. Puxa, até uma carona vira um problema, né? Enfim. E aí a ideia é a seguinte: por que a gente não começa a usar alguma coisa? A gente precisa reter a informação, precisa reter a atenção das pessoas, e a gente começa a achar que vale a pena trabalhar com ferramentas gráficas, visuais, muito mais do que documentos, relatórios, 333 páginas. A gente não tem mais esse tempo. A gente precisa representar isso de uma outra forma, precisa simplificar esse negócio. Essa é a ideia central. Então a gente começa a trabalhar com o que a gente chama de canvas, quadros para negócio, quadros para projetos, quadros para balanceamento de indicadores em gestão, enfim, a gente está indo para essa linha. Isso vai ser uma bobagem. Né? Alguém pode falar, não é bobagem, isso tem muito a ver com a nossa realidade. Você tem que tentar trazer a atenção do cara para o que você está falando. Se você não conseguir, você tem problema. E aí a gente está apelando para simplificar. Esse é o ponto-chave. Então, o que a gente está fazendo? Em negócio, a gente tem um Metrópole Digital aqui na UFRN. Como é que a gente avalia as empresas que vão lá para serem incubadas? A gente manda o cara preencher o canvas de negócio e dá 5 minutos para o cara, para ele explicar. O que a gente faz lá? É o pitch, é 5 minutos. Se ele não me convencer, está fora. Eu fui da banca agora, fomos eu e mais 2 professores, um de Recife e o Gibeon, que é daqui, comigo, e a gente disse para o cara, apresenta teu negócio em 5 minutos. Me diz como é que você pensa suas relações com parceiros, teus recursos, quais são teus segmentos de cliente que você vai atuar, quais são teus canais para entregar o teu produto, qual é o valor do teu projeto, etc., do teu negócio, como é que são teus custos, quais são a tua receita. Você tem que me falar isso em 5 minutos. Então, a ideia de plano de negócio, enfim, para muitos negócios hoje, fica secundária. Depois você vai pensar nas ações e tal, mas você precisa convencer o cara numa tela. Esse é o ponto-chave. E aí, o cara que inventou esse troço, que é uma tese de doutorado, ele, quando vai falar, ele veio ao Brasil, ele toca fogo no plano de negócio quando ele entra no palanque para dar a palestra dele. Ele pega um plano de negócio e toca fogo, tem uma lareira, ele toca fogo e fala, isso não serve para nada. Por que não serve para nada? Porque o mundo é cada vez mais dinâmico. Portanto, aquilo que você pensa, 3 meses depois já não dá mais. Então, a ideia é usar ferramentas que você possa... Aqui você preenche com post-its. Você altera isso nas reuniões, enfim, você vai dando vida à coisa. Esse é o ponto-chave do que a gente está falando. Né? Essa tese de doutorado, talvez aqui no PPGA tivesse sido reprovada, mas foi na França e o cara se deu muito bem. A tese virou uma referência mundial. Talvez não tenha um método adequado, enfim, mas está lá, certo? E aí a gente está correndo para usar ferramentas gráficas. Quando a gente pensa em gestão, olhando um gráfico de gestão, desempenho, de estratégia, as ações, os projetos, então a gente está usando esse Business Model Generation, que é esse quadro, a gente está usando o BSC, que é um painel para que a gente tenha os indicadores mais rápidos, a gente possa enxergar o que está acontecendo com a empresa, possa alterar, e a gente está usando o PMC para gerenciar projetos. Então, numa relação de negócio, eu quero um desempenho maior, eu tenho uma estratégia para tentar esse desempenho diferente, eu tenho ações, eu tenho projetos, preciso gerenciá-los, e eu tenho que saber que fatores de sucesso são esses em projetos, tenho que ter indicadores que eu agrego lá em cima e faço esse ciclo girar, que é o ciclo de gestão de qualquer organização hoje. E a gente está, então, entrando com o que é diferente, com instrumentos gráficos aí para fazer isso funcionar e ser um pouco mais claro. Comunicar a estratégia, inclusive. Esse é o ponto-chave. E aí, qual é a ideia? O cérebro tem muita dificuldade em tratar coisas complexas. Isso é da né? Você precisa o cérebro, o que é que ele faz com o que é complexo? Ele rejeita ou então ele se protege. Ele trata aquilo como risco e isso tem um custo. Então, a tendência hoje é que você tenha alguma coisa mais atrativa, porque o cérebro tenha mais aderência, tenha mais atratividade a novos projetos. Esse é o ponto central. Eu preciso trabalhar essas questões. Então, eu estou trabalhando, eu estou querendo... A ameaça interfere no padrão de risco e, consequentemente, custo. Eu preciso harmonizar a relação do cérebro com o gerenciamento de projetos. Eu tenho que fazer alguma coisa um pouco mais razoável, mais simples. Essa é a questão central do que a gente está falando aqui. Daí, eu pego lá o canvas de negócio e crio um canvas de projeto, que é a ideia do Finóquio, que é você criar um quadro que você pode gerenciar o projeto com um quadro, onde estão as grandes questões de projeto. Essa é a grande sacada. Cadê o PMBOK? De alguma forma está aqui dentro, mas eu estou usando uma ferramenta muito mais simples para gerenciar meus projetos. Então eu passo a tratar também de projetos com canvas de projeto, essa é a ideia. O que é que está lá no canvas de projeto? Aquilo lá. Aquelas cores são simbólicas, elas representam uma metodologia, são as respostas para um método. Por quê, o que, como, quando, quanto, são as cores.
Na hora que eu estou fazendo isso, escrevendo o meu projeto, elaborando, eu estou respondendo as questões metodológicas de um projeto. E na hora que eu faço isso, faço com post-its, etc., eu tenho uma representação do meu projeto de uma forma muito mais simples. Certo? Essa é a ideia central do que a gente está falando aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou responder o porquê, o que, quem, como, quando e quanto, que é a base de qualquer metodologia. Se você olhar, eu estou respondendo nessas colunas aí. Então, na hora que eu justifico o meu projeto, que eu digo quais são os meus objetivos inteligentes, quais são os benefícios que têm a ver com o futuro, que eu digo qual é o meu produto, quais são meus requisitos, né? Quem são os stakeholders, as partes interessadas, os fatores externos importantes, qual é a minha equipe, quais são minhas premissas de projeto que geram riscos, quais são meus grupos de entregas, que têm a ver com linha de tempo e com custos, né? A gente trabalha com entregas hoje. Qualquer projeto de consultoria, você define quais são as entregas e quanto vai custar cada ponto desse para você depois ter o projeto total entregue. Quais são minhas restrições e quais são os meus riscos lá em cima, linha de tempo, etc, etc. Daí eu mapeio tudo isso num desenho. Tá? Essa é a ideia. E aí, onde é que está o PMBOK? Eu, de alguma forma, soquei o PMBOK aí dentro, lá no que interessa. No que interessa, ele está aí. Então, a minha definição de equipe, de stakeholders, etc., é tudo do PMBOK. Mas eu não vou olhar aquelas 10 áreas de conhecimento, aqueles 47 processos, para fazer um projeto funcionar. Porque isso é muito para a maioria dos projetos. Eu nunca vi na minha vida, olha, eu já tenho meio século de vida, eu nunca vi um plano de projeto feito no padrão PMBOK, em toda a minha vida. Nunca. No que eles estão dizendo que é a melhor prática. Não é que o guia não seja bom, ele é bom, mas ele é a referência top para seu projeto. Muitas vezes você não precisa de tudo aquilo. Certo? Essa é a grande sacada aí. Daí eu posso pensar em usar um Canvas, depois eu posso pensar numa planilha de cronograma, uma planilha de orçamento, ter planos formais, enfim, eu posso usar isso de acordo com a minha conveniência, mas eu já alterei minha condição de projeto. Eu posso pensar um negócio, aí eu penso o negócio, o cara lá do Canvas, lá do Metrópole Digital, ele pensa um negócio, mas e as ações para transformar o negócio em realidade? Eu uso os Canvas de projetos, que são as várias ações que eu tenho para fazer aquele negócio dar certo. Certo? Essa é a visão que está aí por trás disso. Daí eu trouxe a novidade. E se eu pensasse na cooperação UFRN parceiras com esse instrumento? E se eu pensasse que eu posso ter isso no smartphone e que eu estou com o Canvas aqui, inclusive, estou com o meu smartphone, eu estou com esse cara aqui, e eu posso ter um projeto de parceria com a UFPE, e eu posso ter o guia de projeto no smartphone, e eu sei exatamente o que é que está acontecendo lá no projeto, porque eu estou junto aqui na equipe de projeto com a UFPE. Eu estou em tempo real aqui no meu smartphone. E eu posso, na hora que entrar um componente novo da equipe, eu estou vendo isso aqui agora. Eu posso fazer uma simulação agora e Camilo vai entrar e vai dizer, olha, entrou Maria no projeto. E eu posso sistematizar isso. E posso fazer o controle todo por esse cara, por iOS, por Android, etc. Então, de repente, você pode ter um instrumento de gestão para relações de parceria, de projetos, que você acompanha o que está acontecendo lá na Federal do Ceará, ou na Unifei, não sei. Você pode pensar isso. E aí é muito mais fácil para o gerente aqui enxergar o que está acontecendo, ele vê um atraso no custo, ele vê uma entrega que de repente não aconteceu, de uma forma automática. Essa é a grande questão que eu trago para vocês. Será que a gente não consegue usar algum instrumento desse para melhorar essa relação e melhorar a comunicação dos projetos que a gente está fazendo? Essa é a grande questão que a gente está colocando aqui. Então, qual é o cenário? Eu tenho lá o cara no meu smartphone, está aqui comigo, quem quiser ver depois pode pegar aqui, mas aqui é a tela. Eu tenho lá quem são os caras que estão no projeto, esses elementos que estão aí, todos eles são da equipe de projeto, você pode ter uma pessoa da UFRN aí dentro, que está trabalhando no mesmo projeto com você. Você tem todos aqueles campos do Canvas no smartphone, e você tem as descrições todas do que está acontecendo. Isso você pode congelar, pode fazer por reuniões de mudança, né, que você trata de mudança. Então, em vez de você ter post-its, você tem congelamentos que são em função das reuniões que você tem, onde você faz alterações, enfim, certo? E qual é o cenário, então? Imagina que eu tenho o FRN com esse monte de parceira e eu quero melhorar minha relação com o FPE, né? Eu quero ter um controle melhor do gerenciamento, quero saber o que está acontecendo lá. Eu posso pensar, então, a UFRN e a UFPE, eu posso, então, em cima de um diagrama gráfico que está, inclusive para smartphone, eu posso fazer essa gerência do projeto em conjunto, que é uma ideia.
E eu posso, por exemplo, fazer isso aqui. Eu tenho meu Canvas, eu simulei aí uma ideia para o projeto do CIPAC, onde eu tenho os grandes campos preenchidos, as equipes e tal, e de repente eu concluo que esqueci alguma coisa aqui na linha do tempo, né? Então de repente eu posso alterar a situação, e em função do tempo das minhas reuniões e tal, eu posso ir alterando o Canvas e documentando isso, e tendo um instrumento online de gestão de projetos, que não tem nada a ver com e-project, com gerência de tarefas, nada. É um cenário de gestão de projetos muito mais amplo, onde você olha para o projeto para ver questões de risco, custos, tempo, enfim. Então, o cenário seria esse, e eu posso alterar, por exemplo, aqui, olha, eu tenho lá, linha do tempo, CIPAC implantado, o prazo é aquele, SIGA implantado, treinamento. Aí esqueço alguma coisa aqui, em tempo real na reunião eu vou lá, ó, não transferir tecnologia. Põe o item lá e já entra o custo lá, ó. Queridos, isso é fantástico para a gerência de projetos. E quando você tem geografias diferentes, você pode fazer no smartphone e de graça. É fantástico. Então, a ideia central é que você melhore aqueles fatores que a gente conversou lá atrás. Comunicação com as partes interessadas, que são os grandes gargalos de projetos. Não são as questões técnicas. Essas a gente resolve. Mas quando você não comunica, às vezes você tem um ruído numa linha de comunicação, numa relação de parceria, que às vezes perdura por um mês, 40 dias, e isso vira uma fogueira, né, que você tem que apagar, quando você poderia trabalhar isso de uma outra forma. Essa é a ideia. Meu site, não sei se alguém me conhece, mas assim, eu trabalho na área de TI já há algum tempo, sou professor da universidade, a gente tem um site próprio, a gente tem vários livros, enfim. Na Cultura, se você entrar lá, eu peguei hoje esse dado, a gente tem 10 livros publicados, tem um monte de gente comprando os livros, a gente lançou agora o Gerência de Projetos com Canvas, que é esse cara aqui, que está aqui com o Marcos. Tá? Então, assim, se vocês quiserem, podem pegar na Cultura ou em qualquer livraria, que trata exatamente desses pontos aí. Tá? A gente está trabalhando exatamente com esses conceitos gráficos aí. Isso é uma ferramenta de um parceiro que a gente está promovendo aí. Tá? Questões? Tentei ser breve para a gente não perder muito tempo, a gente já está com um certo atraso. Perguntas? Vai ser oferecido acesso a todos os membros? Não, isso é só uma sugestão minha. Não tem nada combinado. Eu não consegui nem falar com o pessoal da Surpreendência sobre isso. Okay. Não tive esse tempo, nem eles tiveram. Então a gente nem falou sobre isso. Eu só digo, olha, vou trazer uma ideia e vou pôr lá no ciclo para ver se o que é que o pessoal acha. Basicamente isso. Project Model Canvas Project Model Canvas. A app você acha, tanto acha na loja da Apple como no Android lá na Google Store. Tá? Não, existe alguma iniciativa em relação ao PNC para ele ser integrado com ferramentas de gestão mesmo? Você ter o controle não só do projeto a nível de gestão visual, você ter o controle geral do projeto, mas também a nível de gestão, acompanhando a gestão da empresa? Não, mas você poderia fazer isso. Podemos fazer junto. Se você tiver uma boa ideia, um bom trabalho para você, da sua especialização, a gente pensar isso aí. Tudo pode ser Canvas, tudo pode ser quadro. Desde que a gente faça um quadro que realmente seja, que ele represente o que a gente quer em termos de indicadores e que nos ajude a gerenciar, nada impede. Está tudo aberto aí para a gente fazer. Esse projeto do CIPS, ele tem vários momentos de implantação de pequenas funcionalidades, de alguns novos, e já se pensou também nessa ideia de uma metodologia diferente, fazer um Scrum, por exemplo, Eu acho que esse cara integra com o Scrum. O Scrum é muito de você controlar a execução. Então, o Scrum está adequado para aquilo lá. Esse cara é aquele painelzão do projeto que você não quer muito detalhe, você quer as grandes linhas e você supre uma deficiência de comunicação entre grupos, entre equipes, de uma forma talvez um pouco mais ampla. E aí essas ferramentas, até mesmo o e-project, que é da superintendência, Scrum, etc., entram para te ajudar a fazer o resto. Esse cara é muito de você chegar de manhã e ver o painel do projeto e ver que tem um risco alterado. Tá? Que tem uma premissa que de repente não foi estabelecida, que não faz mais sentido e ela foi retirada. E você tem uma visão global do projeto. Então é uma ferramenta que se agrega a uma ferramenta como Scrum. Certo? Essa é a ideia. Você tem um projeto do Torquinho. Sim. Fazer essa migração para facilitar esse gerenciamento da model classe dos lados.
São mais de 1000 linhas de tarefa. Nesse tipo de ferramenta, a gente quer exatamente fugir disso. A gente quer que você continue com as suas 1000 linhas, tá? E que você tenha uma ferramenta de apoio que tenha uma visão mais geral do projeto. Se você precisar passar dessa tela escrevendo, tem algum problema na sua visão do projeto. A ideia é que você use aquela tela. Às vezes o cara diz, eu posso escrever atrás? Né? Não, a ideia é que você não escreva atrás. É que caiba ali mesmo. É que você tem um painelzão, é meio que um indicadores do BSC. Eu tenho 12 indicadores importantes, é o que me interessa. Esses caras eu vou gerenciar. Então, aqui são as questões amplas. E se você tem alguma necessidade de detalhamento, você vai ter que partir para fazer um cronograma, a parte, enfim, mas não ali. Ali é a linha do tempo. A vinculação eu tenho 5 entregas no projeto, portanto, eu tenho custos aqui para 5 partes e tenho 5 atividades dentro de um cronograma que estão ali, que é a minha linha de tempo. Então, assim, é visão geral mesmo, tá? Não resolve questões detalhadas. O que mais? Tudo bem, gente? Então, obrigado, estamos à disposição, tá?